Olá, boa tarde. NT Sul deste 19 de dezembro está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Passado o temporal, muitos cachoeirenses estão recuperando telhados, recuperando casas nesta terça-feira. Fim de ano complicado para muita gente. Na edição de hoje, a gente vai ver imagens do vendaval que atingiu Cachoeira do Sul no final da tarde de ontem. 26 casas foram destelhadas. A Defesa Civil recebeu 47 pedidos de socorro. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira faz campanha comunitária. O chamado Projeto de Mobilização em Benefício do Sistema de Saúde busca amenizar o prejuízo financeiro. Eu vou receber o superintendente do HCB ao vivo aqui no estúdio. E a gente também vai falar da implantação do curso de medicina aqui no município. No quadro Opinião, Francisco Bastos lembra como são importantes as ações e campanhas de combate à fome. 18 propriedades de Cachoeira têm interesse de investir em turismo rural. A UERGS vai mapear todas as sedes para identificar os pontos positivos e negativos de cada localidade. Estes são os primeiros passos da rota turística do município. O governo gaúcho retirou o projeto de aumento do ICMS da Assembleia Legislativa. O plano alternativo são cortes e alterações em benefícios fiscais que atingem setores produtivos e impactam na cesta básica. E o espaço para a tua mensagem, como sempre, está reservado por aqui. Conte pra gente como foi aquele grande susto com o temporal de ontem. Tem um vídeo aí, uma foto? Manda pra gente. Pode ser uma foto, pode ser um áudio também contando o que você vivenciou. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Se você preferir, também pode participar por meio do Facebook. Pode comentar na live de hoje. A edição do NT Sul já está no ar. Colocar Cachoeira do Sul no mapa do turismo rural tem sido um desafio. Isso foi discutido semana passada durante o segundo seminário de turismo. O processo conta com 18 propriedades e 6 entidades interessadas no projeto. A partir de agora, inicia o mapeamento de todas as sedes para identificar os pontos positivos e negativos de cada localidade. O seminário realizado na semana passada oportunizou o debate sobre o turismo rural em Cachoeira do Sul. Palestrantes da região e historiadores colocaram as experiências vivenciadas e como isso pode ser inserido no município. A boa notícia é que o homem do campo vê com bons olhos a oportunidade. 18 propriedades e 6 entidades fizeram seu cadastro para entrar nessa futura rota turística. Uma pesquisa sobre o interesse da população no assunto já foi realizada e o retorno foi positivo. E agora, a partir desse ponto, da primeira pesquisa do perfil do turista cidadão, nós temos a segunda fase em andamento, que é a identificação de propriedades com proprietários interessados em fazer parte numa futura rota de turismo rural aqui no interior de Cachoeira. Agora nós temos um segundo passo, que é fazer visitação, é identificar aquelas que realmente têm algo a oferecer ao turista e que possa ser investido e ofertado, em termos de paisagem natural, ponto histórico, cultural, produto colonial, ou produto principalmente gastronômico, que o turista gosta de apreciar. E aí essa segunda fase dentro da pesquisa está sendo acumulada, as informações analisadas, e aí nós vamos entrar em contato, vamos fazer visitação para ver se realmente dessas 18 propriedades, quais que realmente podem fazer parte de um ponto da roda turística, quais que podem oferecer produtos, ou quais que de repente dizem, olha, de fato eu não quero participar agora, nesse momento, não estou interessado. Hoje, o turista rural busca em primeiro lugar um ambiente para relaxar e esquecer da rotina urbana e em segundo, uma gastronomia diferente da habitual. Uma das alternativas é variar as experiências e dividir os serviços. O turista pode encontrar em um lugar o ponto de descanso, em outro local a possibilidade de trilha e contato com a natureza e mais à frente a gastronomia desejada.
Como é que nós podemos transformar isso num atrativo turístico? Quando junto com esse aspecto natural, histórico, construído, né, arquitetônico, também a gente possa oferecer aquilo que o turista quer, comida, gastronomia tradicional. E esse é um desafio para nós, né, porque nós temos algo a oferecer, mas não organizado, né? Então o turista ele pode ir visitar uma propriedade, um ponto turístico, e almoçar no outro, né? Então essa figura do turismo rural que muitos têm, né, centralizado em pequenas propriedades bucólicas, né, nós podemos ampliar com pesquisa e a organização dos outros elementos que o turista gosta de ter. O professor Nilson também destaca que um dos desafios do turismo no interior é a condição dos acessos, com boas estradas e sem surpresas. A rota turística em Cachoeira do Sul tem um facilitador importante. O município está localizado entre 2 parques geológicos reconhecidos pela Unesco. O Geoparque Quarta Colônia, composta por 9 municípios, e o Parque Natural Municipal Pedra do Segredo, em Caçapava do Sul. A BR-153 seria uma ligação desses 2 pontos, colocando Cachoeira do Sul nesse mapa central do turismo. E aí, você de casa, o que acha que precisa em Cachoeira do Sul para dar certo o turismo rural? Realmente tem uma vocação natural muito grande, Cachoeira do Sul, né? E quem sabe não esteja aí uma fonte de renda também para muitas propriedades do interior de Cachoeira do Sul. Quer falar com a gente sobre isso? Vai mandando aí a sua mensagem nas nossas redes sociais. Nosso WhatsApp 51997697129 está inteiramente à sua disposição, tá bem? Se você, inclusive, tem aí a sua propriedade, recebe visitantes de alguma maneira, conta pra gente também. O espaço está aberto para você se pronunciar por aqui, tá bom? Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Bom, nós vamos falar agora sobre um assunto que mexe com o bolso dos gaúchos, o ICMS. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou ontem à noite, às vésperas da votação, a retirada do projeto de aumento do ICMS da Assembleia Legislativa. A decisão veio depois que o governo percebeu que não teria a maioria de votos necessária para aprovação da medida. O governador já publicou os decretos de retirada de incentivos fiscais, o chamado Plano B, apresentado pelo Piratini. O anúncio de retirada do projeto que previa o aumento da alíquota geral do ICMS de 17,5% para 19% no Rio Grande do Sul em 2024 aconteceu na noite desta segunda-feira. Por meio de um vídeo enviado à imprensa, o governador Eduardo Leite admite que não obteria os votos necessários para a aprovação da proposta e reafirma a manutenção do Plano B, que já teve início com a edição e publicação no sábado de decretos que retiram incentivos fiscais de mais de 60 setores. A cada semestre, a partir de abril do ano que vem, o governo retiraria gradualmente esses percentuais até alcançar os 40%. Seriam retirados 10% dos benefícios a cada 6 meses. Pessoal, nos últimos 30 dias, o nosso governo trouxe uma discussão importante, cumprindo a responsabilidade que tem com a sociedade. Em função das perdas de arrecadação que nós tivemos do ano passado para cá, impostas pela União, depois de uma sequência de redução de impostos que nós fizemos, e não foram poucas as reduções de ICMS que nós fizemos ao longo do nosso governo, nós precisávamos fazer um ajuste na alíquota modal para poder garantir a receita necessária para o Estado pagar os serviços todos que presta à sociedade. Isso também em função de um contexto de muita insegurança jurídica gerada pela reforma tributária, que agora está concluindo a sua tramitação no Congresso Nacional, que projeta a arrecadação lá na frente para os estados, de acordo com o que for a média da arrecadação dos estados no ICMS. E, ao longo desses 30 dias, o debate foi feito, manifestações de entidades, do governo esclarecendo, e a gente chega às vésperas da votação na Assembleia Legislativa com a manifestação de muitos parlamentares de não desejarem avançar com esta proposta. E nós respeitamos essa percepção e, portanto, estamos encaminhando a retirada do projeto da Assembleia Legislativa e vamos dar sequência
ao plano alternativo que nós temos para garantir as receitas do Estado. A gente encaminha a retirada do projeto da Assembleia Legislativa, porque identificamos justamente essa não disposição por uma parte substancial dos deputados seguir adiante nessa proposta, e vamos dar curso ao plano alternativo, mantendo, como sempre fizemos, com diálogo, com transparência, com toda a sociedade, a apresentação dos dados, dos números, das informações e o caminho que a gente está tomando com a consciência de ser o melhor para o futuro do Rio Grande do Sul. As atenções das entidades empresariais, Fiergs e Federação, agora se voltam para a derrubada dos decretos editados pelo governo. De alguma maneira essa conta vai terminar chegando para a sociedade gaúcha, né? Se não por meio de um aumento de impostos, por meio do ICMS, por meio então de outras medidas que foram anunciadas e já decretadas pelo governo gaúcho, como a gente viu aí na reportagem. E olha, 30.958 carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano vão ser distribuídos em Cachoeira do Sul. A entrega é feita pelos Correios entre os dias 2 e 10 de janeiro do ano que vem, de 2024, agora já na virada do ano, né? Outros 4.085 sem endereço de entrega precisam ser retirados no setor de dívida ativa da Prefeitura ou impressos via internet. Este ano o IPTU vai ter correção de 5,19%. Para que você possa se programar e aproveitar também os descontos, a gente vai agora para a tela para conferir as datas e também os percentuais, então me acompanhe. Então vamos lá, reajuste do IPTU em Cachoeira do Sul. Na verdade, aqui tem esses descontos, né, para quem paga até 10 de janeiro, 15% para os cadastros sem débitos anteriores e 7% para os demais cadastros. Para quem faz o pagamento em cota única até 10 de fevereiro, tem 10% para os cadastros sem débitos anteriores e 4% também para os demais cadastros. Vamos agora para a nossa próxima tela, em que a gente tem aqui as informações sobre o pagamento, onde dá para pagar o IPTU de Cachoeira do Sul. Então, em agências bancárias, Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicredi, lotéricas e postos autorizados. Dá para pagar também por meio do Pix, né? Porque tem um QR Code no próprio carnê do IPTU. Então, quando você receber, se você já tem acesso a essa tecnologia, né? Um aplicativo de banco, dá para pagar também por meio dessa ferramenta. No site da Prefeitura de Cachoeira do Sul, cachoeiradosul.rs.gov.br, também tem mais informações e acesso ao boleto pela internet a partir do dia 2 de janeiro. Então, antes dessa data, não é possível ter acesso ao boleto do IPTU aqui em Cachoeira do Sul. Vamos agora para a nossa última tela, que trata do parcelamento. De repente você está acompanhando e pensando, poxa, estão falando aí em pagamento antecipado, mas não tem jeito. O negócio vai ser parcelar, picar esse pagamento aí em algumas parcelas. Então, não tem desconto, né? Pagamento em 10 vezes, aí a primeira parcela vence em 10 de fevereiro de 2024. E uma informação importante ainda sobre IPTU, casas com valor venal de até R$ 21.257,50 têm isenção do IPTU. Então, casas que constam como valor venal até esses 21.257 têm isenção, não precisam pagar o IPTU. São essas aí, portanto, as informações sobre o IPTU 2024. Gente, a iniciativa Papai Noel no Zoo foi tão positiva que a Prefeitura de Cachoeira do Sul decidiu estender a ação por mais um dia. E a gente deixa aqui o convite para toda a comunidade cachoeirense que quiser aproveitar a última oportunidade de prestigiar a visita do Papai Noel. A atividade vai acontecer hoje de noite, das 7 até as 9 horas, no Zoológico Municipal. A Secretaria do Meio Ambiente preparou um espaço decorado para as famílias registrarem esse momento especial junto com a criançada. Então participe e a entrada é gratuita. E eu já aproveito para destacar também, você que já fez o seu passeio aí no zoo, já tirou foto também nos dias anteriores, conta pra gente, manda a foto aí que daqui a pouquinho a gente mostra para toda a nossa audiência por aqui. Aproveito para enfatizar mais uma vez o nosso WhatsApp, 51997697129, esse número que está aparecendo aí já no seu vídeo. Bom, por falar em Natal, esse momento super especial no ano, o nosso NT Sul especial de Natal está chegando nos dias 24 e 25 de dezembro. Dia 24 às 11 horas da manhã, no domingo, não é? E ao meio-dia na segunda-feira, no dia de Natal. Olha só o que tem para você por aqui.
grandes histórias de solidariedade e generosidade. Vamos conhecer a Dona Lídia. Ela é telespectadora do NT Sul, tem 87 anos de idade, é costureira e há 48 anos doou um dos rins para um primo que nem conhecia. E aí eu fiz questão de visitar a casa dela e saber como vive uma pessoa autônoma, né, apesar da idade que tem, uma pessoa independente e que gosta, vive bem, uma pessoa de bem com a vida. Você vai ver também como o Renato Teixeira, o Galocha, se apropriou do folclore de um personagem natalino conhecidíssimo para se aproximar das pessoas e para fazer o bem. Olha, Daniel, acho que o exemplo que a gente mostra da relação do Galocha com o Tenório é exatamente o sentimento de Natal. Tem as histórias que exibimos aqui no NT Sul e que mais impactaram nas redes sociais em 2023. Que essas histórias de solidariedade inspire a sua família também. E ainda, música com a orquestra do Instituto João Neves da Fontoura. É isso, o NT Sul super especial e estamos aguardando por você para celebrar esta data super importante, né, o Natal, nos dias 24 e 25 de dezembro aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, um vendaval atingiu Cachoeira do Sul no final da tarde de ontem. O céu escureceu com nuvens carregadas, o acumulado de chuva, segundo a Defesa Civil, foi de 82 milímetros num curto espaço de tempo. Foram dezenas de ocorrências e chamados por destelhamento e também outros atendimentos. Além disso, árvores caíram pelo centro, ruas alagaram e fios se romperam. Cachoeira do Sul foi um dos municípios gaúchos mais afetados pelo temporal de ontem. As nuvens carregadas chegaram no final da tarde em Cachoeira do Sul, o que trouxe um aspecto de noite para o município. O acumulado de chuva foi de 82 milímetros, segundo a Defesa Civil. As equipes encerraram os atendimentos às 2 horas da manhã, com 42 visitas realizadas. O destelhamento parcial de residências foi o maior registrado, com 22 ocorrências. 6 quedas de árvores sobre residências ou carro foram registradas. Uma foi arrancada pelo vento na Praça José Bonifácio. Na Zona Norte, um galho de grande porte bloqueou o trânsito na Aparício Borges. Também foram contabilizados a queda de 5 postes ou cabos no perímetro urbano e um rompimento hidráulico em um prédio residencial. Noêmia, Santa Helena, Medianeira e Marina foram os bairros mais afetados. O outdoor desse supermercado foi para o chão com a força do vento. As rajadas fortes foram suficientes para derrubar essa estrutura de ferro aqui na área externa, próxima ao estacionamento. É a segunda vez que esse mesmo outdoor sofre com um temporal que atinge Cachoeira do Sul. E dessa vez a situação foi mais grave. A Defesa Civil retomou os atendimentos hoje pela manhã no interior de Cachoeira do Sul. O serviço iniciou pela Ferreira, Água Morna e Rincão das Guajuviras. Segundo o boletim da Superintendência, nenhuma pessoa ficou ferida com o vendaval. Os prejuízos até o momento foram materiais. A RGE informou que o temporal causou desligamento de uma linha de transmissão que atende os municípios da região central. 3 estruturas de concreto que sustentam a linha quebraram devido ao forte vento. O número exato de clientes sem luz no município não foi informado pela concessionária. Em São Vicente do Sul, próximo a Santa Maria, boa parte do município ficou às escuras na noite de ontem. Jaguari e Santiago também tiveram prejuízos em virtude do temporal. Realmente foi muita chuva aqui em Cachoeira do Sul ao entardecer, né? Era por volta ali de 6h30, um pouco mais, e esse sistema, né, foi chegando aqui na região de Cachoeira do Sul e deixando, portanto, os seus estragos. E você, como que percebeu aí? Teve algum estrago também, alguma situação mais grave onde você mora?
Conte pra gente, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. O Facebook também, não é? Assim como o nosso YouTube. Você pode comentar nas lives, são ferramentas que a gente abre para interatividade todos os dias aqui na telinha da TV Novo Tempo. facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bora pra telinha, recados chegando da nossa audiência. Luiz André da Rosa, aqui no bairro Medianeira, estamos há mais de 16 horas sem energia elétrica. Não conseguimos contato e a atendente virtual passa a previsão de retorno somente à noite. O descaso é uma vergonha com o cidadão, sequer vistoriaram a rede até este momento, sendo que até um transformador teve princípio de incêndio. Mas reclamar para quem? Questiona aqui o Luiz André da Rosa. Obrigado, Luiz, pela participação. Fica aqui então o relato e espaço aberto também para a concessionária de energia, né? Idalino Domingues está participando com a gente. Olha a situação, na Rua Conde de Porto Alegre, os cabos da rede elétrica estão no chão, um perigo para os animais e também para as pessoas. Então é importante que se verifique, né, se trata de fato de um cabo de energia ou se é um cabo de outra natureza, mas não é viável, né, que fique aí um cabo pendurado dessa maneira, porque certamente ele é um risco, né, para quem trafega, para quem passa a pé por aí, como muito bem relata aqui o Idalino. Obrigado, Idalino, pela informação. Fica aqui também o registro para a nossa audiência e para as autoridades. Quem mais? A Edna está participando com a gente. Fiz minha decoração de Natal inspirada nas ideias que vocês publicaram. Amei! Obrigado, Edna, pela participação. Um abraço aí para a senhora. Obrigado por mandar a foto dessa mesa já decorada. Inclusive, teve dicas, né, da Thelma e da Lena. E aí, aproveitando que está chegando o Natal, para quem perdeu essa nossa série especial, é só dar uma passadinha no nosso canal do YouTube, no Facebook ou no Instagram, porque em todas essas redes você pode rever esta nossa série falando sobre decoração de Natal, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência, contamos também com a sua participação. A seguir, Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira faz campanha comunitária. O chamado Projeto de Mobilização em Benefício do Sistema de Saúde busca amenizar o prejuízo financeiro. E eu vou receber o superintendente do HCB ao vivo aqui no estúdio. A gente também vai falar da implantação do curso de medicina no município. No quadro Opinião, Francisco Bastos lembra como são importantes as ações e campanhas de combate à fome. Nós voltamos já já. Meio-dia e 27, estamos de volta ao vivo. Boa tarde para você que chegou agora, ligou a sua televisão, se conectou às nossas redes sociais. É o Telejornal NT Sul atualizando as principais informações do dia por aqui. Vamos dar uma olhadinha na situação do tempo? Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E nesse momento nós temos o céu encoberto, não é? Tá assim desde de manhã, mas tem uma vantagem nisso tudo, né, minha gente? A temperatura felizmente baixou. É claro que o susto foi grande ontem, né, em virtude do temporal, mas pelo menos aquele abafamento todo, né, aquele calorão que a gente teve no domingo e na segunda-feira, pelo menos esse calor todo passou, ao menos por agora. Bom, o temporal de ontem assustou os cachoeirenses. Hoje o dia, como a gente viu aí, amanheceu fechado e a previsão diz que ainda pode chover, mas em baixos acumulados. O calorão foi levado pelo vento, as temperaturas devem ficar mais amenas em todo o Rio Grande do Sul e você confere agora como fica o tempo até quinta-feira. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com o tempo fechado após o temporal da noite de segunda-feira. E ao longo do dia as nuvens devem predominar. Ainda pode chover, mas em baixos acumulados e as temperaturas ficam mais amenas. É possível até que o sol apareça em algumas poucas aberturas. Temperatura mínima 23 graus e máxima 28. Quarta-feira tem a tendência de sol entre nuvens e chance de chuva. Temperatura mínima 23 graus e máxima 27. Quinta-feira, sol entre nuvens e chance de chuva. E mais uma vez as temperaturas não vão subir muito. Mínima 21 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Conforme a frente fria que atua no estado vai avançando para o oceano, a tendência é de que a instabilidade também perca força. Ainda tem previsão de pancadas de chuva na campanha, na região central, no sul e na região metropolitana, incluindo Porto Alegre.
No noroeste e norte, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas e raios agora à tarde. O abafamento continua, mas a temperatura cai em relação aos últimos dias, que foram marcados por uma onda de calor. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, a capital gaúcha, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul aprovou na sessão ordinária desta segunda-feira homenagem ao professor Marco Antônio Guidugli, que passará a dar nome à Rua 7 do loteamento Habitar Brasil, no bairro Promorar. A proposição é do vereador Azevedo da SUSEP. Dono de uma memória privilegiada, Guidugli foi uma das personalidades mais icônicas da cidade. E até que fosse internado compulsoriamente em um residencial terapêutico, perambulava pelas ruas de Cachoeira contando fatos e rememorando histórias de vida e de personalidades que passaram por aqui. Em 2009, Guidugli recebeu do Legislativo cachoeirense o título de Cidadão Benemérito e foi personagem principal do livro infantil do também cachoeirense Sérgio Almeida, O Esquisito da Caixa d'Água. Guidugli morreu em 2021, aos 74 anos. E vamos ver agora a participação da nossa audiência, do telespectador, da telespectadora. Tem muitas imagens, mensagens chegando, dando conta do temporal de ontem, né? Que de fato assustou muita gente, causou estragos, como a gente já mencionou aqui, ainda antes do intervalo no telejornal NT Sul. Se você quiser compartilhar também uma foto, um vídeo de algo que você presenciou aí, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Vamos aqui para a tela. O Enilson Machado está participando com a gente. Moro na rua José Rodrigues Moraes. Estamos sem energia elétrica por conta desta árvore que caiu sobre os fios. Está aí, né? Mais uma situação. Obrigado, Enilson, pela participação. Tomara que se resolva logo, né? Inclusive, a gente não tem o levantamento até esse momento de quantas famílias, quantas pessoas estão sem energia elétrica em Cachoeira do Sul, mas há casos como estes, né? Quando uma árvore cai, rompe a fiação, então aí várias famílias terminam ficando sem a energia. É importante que a concessionária corra para resolver, né? A Márcia também está com a gente. Estamos até agora sem luz no bairro Quinta da Boa Vista e a RGE não dá nenhuma previsão de retorno. Obrigado, Márcia, pela participação. Obrigado também pelo relato. William Barreto, olha o estado que ficou a parada de ônibus na rua Alcebiades de Freitas Ribeiro, no bairro Promorar, devido ao temporal de ontem. Se foi a parada, né? O vento levou. Já não tinha uma estrutura muito boa e agora então precisa ser reformada aí. É uma estrutura bem importante para quem precisa tomar o ônibus, né, William? Obrigado pela participação. Fica aí também já o relato para as autoridades para resolver esse caso. Quem mais? Temos mais recados aqui. A Bruna Gonçalves também está interagindo. Aqui no Aeroclube caiu um galho do eucalipto, tá um perigo. É um galho bem grande, né? É um vídeo aqui que a Bruna compartilhou com a gente dessa situação aí na região do Aeroclube. Obrigado, Bruna, também pela participação. Daqui a pouco tem mais recados. Obrigado a você que está interagindo, contando, trazendo relatos. É assim que a gente produz todos os dias o telejornal NT Sul, com um olhar atento da nossa audiência. Você tem vez, tem voz por aqui para relatar aquilo que acontece no dia a dia. E após os relatos, as informações que a gente vai recebendo aqui da nossa audiência, nossa equipe também apura esses fatos, né? Vai buscar respostas para a gente compartilhar com a nossa audiência. Bom, daqui a pouquinho a gente traz mais relatos também da nossa audiência. A Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul informou que, devido ao temporal da noite de ontem, a estratégia de saúde da família do Piquiri não vai estar atendendo durante todo o dia de hoje. Assim como aconteceu em muitas localidades, a forte chuva deixou a comunidade de Vila Vargas sem energia elétrica. E, por esse motivo, os atendimentos de saúde previstos para hoje foram cancelados. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone que já está aparecendo aí na tela, o 51996341349. Vou repetir, então se você tinha aí uma consulta agendada, você é dessa região da Vila Vargas, anote esse telefone, 51996341349.
Através desse número você consegue então reagendar a sua consulta. O projeto de parcelamento da dívida da Prefeitura de Cachoeira do Sul com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, que está na Câmara de Vereadores, tem sua última chance de ser votado na próxima terça-feira, quando ocorre a sessão de limpeza de pauta. O impasse segue sendo a adesão de pelo menos 10 vereadores que aceitem a votação em regime de urgência da proposta, que precisa dessas assinaturas para entrar em pauta. Do contrário, segue em tramitação e a votação vai ficar lá para 2024. Na sessão ordinária de ontem, mais uma vez o tema foi abordado em manifestações na Tribuna Popular. Então ocuparam o espaço o advogado Fábio Proença, que representa o Sindicato dos Professores Municipais, contra o parcelamento da dívida, e um representante da Comissão de Servidores Concursados, Léo Oliveira Gomes, que, contrapondo os professores, defendeu o parcelamento da dívida, hoje em 32 milhões de reais. Gente, faltam apenas 6 dias para o Natal. E nesse dia as famílias se reúnem, uma mesa farta é montada. Mas, ao mesmo tempo, falta comida em muitas casas. Esta triste realidade é trazida pelo comentarista Francisco Bastos. Hoje ele fala sobre isso no quadro Opinião e lembra como são importantes as ações e também as campanhas de combate à fome. Neste período de festas de final de ano, especialmente do Natal, são feitos vários movimentos pela sociedade em geral para arrecadar benefícios materiais, enfim, doações de maneira geral para aquelas pessoas mais necessitadas. Há todo um chamamento feito pelas mídias, pelas redes sociais, no sentido da solidariedade. Haja visto que é o momento maior da cristandade e todos acabam se envolvendo neste clima de Natal e fazendo as suas ofertas. É um trabalho maravilhoso envolvendo várias instituições, públicas, não governamentais, governamentais também, e que se dispõem a arrecadar essas doações, que tem um principal elemento nisso, que é a doação de alimentos. Há um tempo atrás nós tínhamos, quando se falava da questão do Natal e dessas festas natalinas, havia uma associação muito grande com brinquedos, com guloseimas e assim por diante. Isso até acontece, mas hoje o principal, e há uma razão para isso, inclusive de pedidos das próprias crianças, é que sejam feitas doações de alimentos. Nós temos uma situação no país que é uma situação, ela é paradoxal. Ao mesmo tempo que nós temos muitas vezes alimentos que são esbanjados, colocados fora, mesas fartas, nós temos, por outro lado, mesas vazias e muitas pessoas buscando os restos de que sobraram dessas mesas nos contêineres de lixo e nos próprios lixões. O que é uma cena degradante e que devia mexer com cada um de nós. E isto é visto em todos os locais, porque as pessoas, e nós temos um número grande no nosso país, hoje o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é vinculado ao governo federal, estima que nos últimos 10 anos nós tivemos, por exemplo, um aumento de 1000% no número de pessoas em situação de rua, e a ONU divulgou recentemente um dado que nós temos mais de 10 milhões de brasileiros que passam fome. Existem essas pessoas que cada dia amanhece com uma interrogação. O que eles vão ter de alimento, se terão alimento para si e para seus familiares. E nesse conjunto estão crianças, estão gestantes, estão idosos, doentes e assim por diante. Basta querer ver que vai enxergar esse cenário. Haja visto que nós não temos, nos últimos anos, políticas permanentes, ou talvez no nosso país nem nunca tivemos, ou seja, políticas de Estado. O que quer dizer isso? Que não fiquem vinculados a mandatos, a partir dos políticos que fazem naturalmente uma mudança, né, de prioridades e nem sempre está dentro dessas prioridades a questão da alimentação, da fome, da nutrição e assim por diante. Por isso que é importante nós salientarmos e aplaudirmos todo esse trabalho que vem sendo feito. Muitas pessoas terão
nesses dias de Natal e um pouco mais, alimento nas suas mesas. E isso é um aspecto de dignidade humana, não é nada além disso. Pelo contrário, deveria ser, no mundo todo, uma questão muito normal, como é para muitos de nós. Que no dia a dia isso passe dentro da normalidade, fazer as refeições, ter os alimentos, ir buscar nos supermercados e assim por diante. Mas não é. Esta não é a realidade de um conjunto muito grande de brasileiros. Então, aplaudindo todas essas ações que são feitas, e elas são maravilhosas, mas nós temos que refletir e que o Estado, e não só os governos, o Estado, falo do Estado, tenha este compromisso com os cidadãos. Porque a ação de cidadania, como é muito colocada, com cestas básicas, muito bem, mas a fome e esta necessidade, ela não está submetida ao calendário festivo. Ela é diária. As pessoas todas têm necessidade de se alimentarem diariamente. Nosso desejo, que neste dia, nessa noite de Natal, que todos tenham o alimento, que tenham a paz e que tenham a possibilidade de que este acontecimento natalino e essas consequências tão positivas que as campanhas, enfim, fizeram, elas continuem no decorrer do restante do ano. Só assim seremos um país democrático verdadeiramente, porque um país que as pessoas, uma parte grande das pessoas, passam fome, a democracia fica um tanto prejudicada. E somente alguns terem acesso a um bem que é de dignidade, que é essencial para a vida, não está correto. Portanto, Feliz Natal para todos e que tenhamos uma mudança positiva neste aspecto da fome em nosso país. Boa tarde. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Cachoeira, do NT Sul, Luciano Morschel, que é o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Luciano vai conversar com a gente aqui sobre as projeções do HCB para 2024, vai falar sobre as obras de ampliação e também da campanha comunitária apresentada na semana passada para arrecadação de fundos. Boa tarde, Luciano. Bem-vindo aqui ao NT Sul. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui comunicando um pouquinho mais com a comunidade a respeito de assuntos importantes do hospital. Um hospital que é estratégico, importantíssimo, não apenas para o município de Cachoeira do Sul, mas para toda uma região, por meio do trabalho das suas especialidades e tudo mais, Luciano? Hoje nós chegamos a atender na maior referência, que é a neurocirurgia, mais de 50 municípios, Então nós vamos desde a nossa região até Venâncio Aires. Então hoje é um hospital que atende em serviços complexos, tipo UTI, centro cirúrgico, em torno de 50% de pacientes de outros municípios. Então hoje o hospital é um hospital regional, porque ele tem serviços que são regionais, Por exemplo, a neuro, a oncologia, a hemodiálise, traumato, gestão de alto risco, UTI, são serviços regionais. Eles só se sustentam se forem regionais. Então esse foi o caminho adotado do hospital desde 2009, no seu plano estratégico, de conseguir oferecer mais serviços para a comunidade sendo regional. Então, desde lá, nós atingimos toda essa região aí. É isso aí. Bom, antes de eu começar aqui a fazer as minhas perguntas, quero destacar que você de casa, se tiver interesse, pode mandar aí também a sua pergunta nos nossos canais de interatividade, especialmente por meio do nosso WhatsApp, o 51997697129. Luciano, vou começar te perguntando sobre uma campanha que mobilizou Cachoeira do Sul em 2023 para 2024, que é o sonho do município ter o seu curso de medicina. O Cachoeira Merece Medicina. Eu acredito que a conversa que mais andou, você pode nos atualizar, foi a tratativa com a Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul. E esses projetos ao governo federal, eles devem ser apresentados agora no comecinho do ano, de 2024. Como que estão essas tratativas? A UBRA também inicialmente tinha essa intenção. Então, o que andou, o que não andou sobre o curso de medicina? Existe uma comissão que foi criada dentro da comunidade, O doutor Adelar é o presidente da comissão, formada inclusive pela prefeita municipal e pessoas interessadas dentro da comunidade e do meio, que está fazendo essas tratativas. O que nós avançamos bastante até agora é que teve um edital do Ministério da Saúde e Educação juntos, que habilitou entre 11 regiões, vão ter 4 cursos de medicina novos. Então, nós estamos entre as 11 regiões que podem ter curso de medicina, e vão ser 4 cursos de medicina.
de medicina. Então, através desse edital. A notícia até nova que surgiu ontem, que o prazo que era até 8 de fevereiro para apresentar as propostas, ele foi prorrogado para 8 de maio. Então, tem um pouquinho de tempo a mais para articulações. Como tu colocaste, a Unisc está mais avançado nisso, né? Nós também a comissão recebeu da UBRA aqui do campus de Cachoeira a intenção de fazer, mas ainda não houve um contato mais aprofundado sobre isso. Mas a Unisc sim, a Unisc já está com contatos mais aprofundados. Tivemos vários encontros, né? Porque agora quem apresenta a proposta dentro desse edital vai ser a universidade, né? Então, ela está fazendo contatos, né, com a comissão, com o hospital, com a prefeitura, para buscar os meios para que a gente possa, então, fazer um edital, participar desse edital, de maneira melhor possível para que a gente possa concorrer com os outros projetos das outras regiões, que a gente possa trazer medicina para cá. E é fundamental isso para que a cidade continue crescendo e o hospital continue crescendo. E a atenção básica também ganha com isso. Então, o hospital vê como a medicina é a evolução natural do hospital, né? É um hospital que hoje precisa da medicina para conseguir evoluir mais ainda, trazendo a parte de ensino para dentro da instituição. Ganha atenção básica, porque até foi divulgado, né, 10% das mensalidades vão ser aplicadas na atenção básica, né, em serviços de saúde. Então, vão aumentar muitas ofertas e consultas dentro da rede, né, profissionais atuando. Então, a Cachoeira vai mudar bastante, antes da medicina e depois a medicina. Até me permita um parênteses, Luciano, não sei se para o hospital também esse drama é o mesmo, ao menos para o município, há aquela dificuldade muito grande de atrair, né, médicos aqui para o município, que venham para trabalhar em Cachoeira do Sul. Termino que os grandes centros, eles vão ficando, né, com esses talentos, com os médicos, e os municípios de interior, eles têm essa dificuldade. O próprio hospital, ele também enfrenta esse mesmo dilema? Tem. Ele também tem dificuldades. Já foi pior. Né? Acho que nos últimos anos, com a abertura de novos cursos e novas residências, isso diminuiu um pouquinho o impacto, né, dessa carência de médicos. Mas o próprio edital, a condição para que se coloque curso de medicina também é essa, né? De colocar cursos em regiões que tenham carência de médicos. Então, isso, nesse momento, no curso de medicina, até conta a favor de nós, claro, né, para podermos trazer a medicina. E a medicina também, que estava falando, assim, tem um papel importante na própria economia do município, né? Vão ser em torno de 60 novos alunos por ano, em 6 anos vão ser 360 alunos, injetando aí milhões na economia todo ano. Além disso, então, ganha comércio, ganha as imobiliárias. Então, a experiência que se teve em cidades com o curso de medicina foi muito positiva, né? Tanto de impacto social, econômico. Então, não é só hospital, né? Todo mundo ganha, a sociedade ganha. Da cidade, né? Por isso que existe essa mobilização, existe essa comissão que está trabalhando muito forte nisso. E é uma longa caminhada. A gente diz assim, não é uma coisa rápida para acontecer. Tanto que agora, né, foi prorrogado para o dia 8 de maio. Então, e o julgamento da escolha, né, seria lá por outubro do ano que vem. Então, quer dizer, não vai ter ainda uma decisão que a gente possa anunciar de imediato. Por exemplo, encerrou ali dia 8 de maio, então vai depender para o governo analisar esses projetos e, posteriormente, divulgar, então, quais serão os municípios. Pelo cronograma atual, seria agora, foi divulgado ontem, um novo cronograma seria outubro do ano que vem. Mas é uma corrida, né? Nós estamos competindo com outras 11 regiões. Mas a expectativa é boa. Passamos pela primeira fase, né? Nós fomos selecionados entre as 11 regiões e agora continuamos, então, junto com a Unisc, agora que está mais avançado, né, nesse projeto, buscando as melhores condições para a gente ganhar mais pontuação dentro desses critérios colocados para o edital, para a gente ter chance concreta daí de começar um curso de medicina, quem sabe lá em 2025. Perfeito. Seguimos acompanhando aqui, torcendo que dê tudo certo. Bom, você de casa, se tiver perguntas, mande pra gente aí, 51997697129. Luciano, semana passada, vocês lançaram aqui também uma campanha, uma mobilização igualmente comunitária, não é? Para que a comunidade se envolva e busque recursos junto aos seus deputados, aquele deputado federal que recebeu o voto, porque, de fato, o hospital vai precisar, considerando que
os deputados aqui do município não estão mais ou não estarão na Câmara Federal, então a possibilidade de receber essas emendas parlamentares, né, que foram fundamentais nos últimos anos, elas não serão mais possíveis. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre a necessidade do hospital, como é que vocês fecham o ano nesse sentido. Tem o sistema, né, de saúde, ele funciona mais ou menos assim, né? Nós dependemos de emenda. Os hospitais hoje, com um alto comprometimento SUS, que o SUS já é reconhecido, ele é deficitário. Então, tu tem que buscar o equilíbrio do hospital em outras fontes. E as principais fontes têm sido emendas parlamentares, principalmente federal. E o sistema foi montado mais ou menos assim. Em vez de melhorar a tabela, que seria mais justo para quem produz, hoje se direciona muito recurso para emendas parlamentares. Então, principalmente deputados federais, né? Sim. Então, tem a emenda individual, tem a emenda coletiva de bancada, tem emenda PIX. São muitos recursos injetados através de emenda. E se criou uma corrida, né, de municípios e hospitais em busca de emendas parlamentares. Isso se resolve agora até fevereiro. Fevereiro é onde que os deputados têm que indicar para onde vão as emendas deles. Então, nós lançamos agora, né, esse novo desafio, digamos assim, para a comunidade, né, para auxiliar todos os contatos que nós tivermos, principalmente com deputados federais. Até porque, como tu falaste, assim, nós hoje estamos sem um deputado federal de Cachoeira do Sul, né, que seja daqui como propósito maior de colocar auxílios financeiros. Até, né? para fazer um parêntese, né, Luciano, para quem está nos acompanhando em outras regiões, nós já tivemos deputados aqui do município, como por exemplo o prefeito que renunciou, José Otávio Germano, Marlon Santos, e ambos direcionavam boa parte das suas emendas para o hospital, para o município. Então, a gente está falando aí de milhões de reais, então isso agora não é mais viável, não é mais possível, né? Exatamente, assim, agora fica mais pulverizado, né? Nós Claro. vamos buscar outros deputados também que tenham relação com Cachoeira, e cachoeirenses têm muita relação também com alguns deputados. Então, nós estamos acionando tanto os vereadores quanto as autoridades outras, que são lideranças políticas dentro do município, para que a gente possa ter contato maior com esses deputados, né? E que a gente consiga trazer mais recursos. Por quê? Como foi colocado, teve o José Otávio, a fase, né? Foram 22 milhões direcionados para o hospital. O Marlon Santos também já passou disso, né? Tanto que as obras do Hospital do Futuro, que nós ampliamos nos últimos anos, foram decorrentes de verbas parlamentares, o deputado Marlon Santos, preponderantemente, né? Não só ele, né? Tiveram outros deputados também. Só que agora, digamos assim, está mais agudizado, porque cada vez mais o SUS ficou deficitário, e agora nós temos o IP também, né? Porque nós temos o hospital, 91% da sua clientela é SUS ou IP. 78% SUS, 13% IP. Então, é alto o comprometimento SUS e IP do hospital, em função da cidade precisar disso, da região precisar, é o perfil nosso, né? SUS e IP. E o IP, com essa reestruturação que teve, ele também acabou reduzindo valores para o hospital, né? Nós tivemos ano passado em torno de 10%, e a nova tabela agora reestruturada do IP também prevê uma perda de 10%. Então, não tem nem recomposição da inflação, tem perdas. Então, isso nos afeta diretamente. Tanto que nós, dentro do orçamento para 2024, nós temos previsto 18 milhões de déficit, isso não considerando nenhuma emenda parlamentar e sem reajuste no SUS. É claro que a gente, junto com as instituições hospitalares, a gente busca esse reajuste. Em alguns momentos vem alguns socorros, mas hoje, para ver a dependência que nós temos de emendas, né, quando na falta de reajuste dos serviços que são prestados. Então, as regras do jogo são essas. E a gente colocou esse desafio, né, para a gente conseguir manter todo o nível de produção que o hospital tem, né? Só para ter uma ideia, nós aumentamos 70% o número de cirurgias nos últimos 10 anos. Né? Nos últimos 4 anos, ampliamos 40% a produção SUS. Então, dentro dessas obras do Hospital do Futuro que a gente comenta, nós tivemos ampliação de mais uma UTI, né? Nós ampliamos o ambulatório de especialidades lá na Curva da Davi, com várias especialidades que a gente começou a oferecer serviços ao SUS. Leitos de internação, mais leitos de internação. Agora estamos ampliando o bloco cirúrgico. Então, nós estamos ampliando a assistência, né? Principalmente SUS. Então, a gente precisa, nesse momento do apoio
da comunidade, no sentido de fazer contatos políticos para que a gente possa buscar, nessa corrida que os hospitais e os municípios fazem para buscar emendas parlamentares, que a gente também consiga buscar um bom fluxo de emendas para que a gente consiga continuar trabalhando a pleno no hospital. Então, esse é o desafio que nós estamos colocando para a cidade. A cidade precisa desse SUS, precisa desse IP, só que eles não estão dando as condições adequadas para a gente manter todo o serviço, tanto desse déficit. Ou seja, para custeio, então, fica aí o apelo para a comunidade se engajar, né, e buscar o apoio dos seus representantes políticos para ter esses recursos para manter tudo isso. Luciano, antes da gente continuar, a gente tem pergunta aqui, vamos colocar aqui na tela, é possível? Vamos colocar aqui então para a gente ver. A pergunta é da Maria Medianeira. Se tem traumatologia, diz ela aqui, por que fazem 3 anos que estou esperando uma consulta em Santa Cruz? Como é que funciona esse acesso hoje a esse serviço, no caso da traumatologia ou das especialidades, Luciano? O SUS trabalha com habilitações, né? Nós temos habilitação, como eu falei, da neurocirurgia, que atende inclusive a região de Santa Cruz na alta complexidade. Então, Santa Cruz transfere os pacientes de alta complexidade em neurocirurgia para Cachoeira do Sul. Na Traumato, acontece diferente, por exemplo. Nós somos habilitados em média complexidade e Santa Cruz é em alta. Então, procedimentos que são colocados pelo SUS como alta complexidade, por exemplo, um fêmur, né? Fazer uma prótese de fêmur, é um procedimento de alta complexidade. Esse a gente não tem habilitação pelo SUS para fazer isso. Aí a pessoa vai para Santa Cruz. É Santa Cruz do Sul. Né? E o sistema possui algumas filas, né? No caso da Traumato, a gente sabe de algumas filas que existem em Santa Cruz do Sul, como algumas filas também já existem aqui, né? Por isso que é difícil o hospital, quando se fala como podemos reduzir o déficit do hospital? Reduzindo o SUS. Só que a demanda já está num nível que qualquer redução afeta diretamente a assistência, né? Já tem filas. Quer dizer, quem mais sofre é quem mais precisa, né? Por isso também desse apelo. Claro. Né? O máximo que a gente está fazendo, está evitando ao máximo qualquer redução de serviço ao SUS. Né? Só que nós temos um déficit que o SUS ocasiona, né? Que a gente precisa, então, dessas verbas extras. Me permite aí mais um parênteses, Luciano. O Luciano me falava, antes da gente começar a entrevista, que evidentemente que isso depende, né, do procedimento e tudo mais, mas em média dos serviços do SUS, o percentual de custeio seria o equivalente a 45% desse procedimento ou consulta, né? Grosso modo. Tem um estudo de vários hospitais, os filantrópicos, né, que a cada R$100 gasto com o SUS remunera 45. Então, 55 tu tem que buscar outras fontes. Né? Onde nós buscamos? Nos convênios, nas ações comunitárias, né? Nas emendas parlamentares, no programas tipo Amigo do HCB. Então, a gente vai buscando formas de compensar esse prejuízo. Só que quanto maior o atendimento ao SUS, mais a gente tem que buscar essas fontes alternativas. Então, por isso também dessa campanha que nós estamos tentando mobilizar a sociedade para que a gente possa buscar recursos para manter esse padrão do SUS e esse percentual do SUS que a gente atende. Temos ainda um minutinho aqui, Luciano, antes da gente encerrar, gostaria da gente falar rapidamente aqui sobre esse ano que está terminando, 2023. Vocês também estão encerrando 2023 com déficit, é isso, né? Nós conseguimos cobrir o déficit esse que a gente fala 2024 em 2023 com emendas parlamentares. Nós tivemos um grande fluxo que a gente conseguiu cobrir praticamente todo o prejuízo e também fazer os investimentos no Hospital do Futuro, que são as obras de ampliação. Né? Por que obras de ampliação? Porque como aumentou o atendimento, precisa aumentar também a estrutura física, né? E modernizar ela. E o ano 2003 a gente comemora ano a ano. Né? 2003 nós estamos comemorando, né? Porque a gente conseguiu manter, inclusive aumentar a produção que a gente faz, tanto de SUS como de outros serviços, aperfeiçoar muitos serviços, ampliar o hospital através das obras do Hospital do Futuro e conseguimos sem comprometer a saúde financeira da instituição. Então, essas verbas parlamentares esse ano, que foram 20 milhões, né, nós conseguimos cobrir o déficit e aplicar 10 milhões no Hospital do Futuro. Então, Luciano, peço perdão pela indelicadeza, eu preciso encerrar aqui o jornal, nosso tempo está esgotado, mas quero te agradecer profundamente pelo respeito, pela presença com a gente, trazendo informações tão detalhadas sobre o hospital, né, que tem certamente o estima e o carinho do cachoeirense. Obrigado pela presença, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, um Feliz Natal e um princípio de ano novo muito feliz para todo mundo. Deixamos aqui o apelo, né, você que tem condição, procure o seu deputado, aquele que levou aí o seu voto,
para que também ele eventualmente possa auxiliar, né, o HCB, porque esses recursos serão muito importantes. O NT Sul de hoje fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. A gente se encontra amanhã ao meio-dia em mais uma edição do NT Sul. Fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau.